Nós já concluímos as investigações e as nossas conclusões foram nesse sentido. Respondendo tecnicamente a sua pergunta, à medida que nós indiciamos alguns investigados, nós concluímos que há elementos suficientes para que eles sejam responsabilizados criminalmente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de julho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. A situação do Alexandre Ramagem e do Bolsonaro com o caso da ABIN Paralela mudou de patamar, mas mudou muito de patamar. O que havia concentrado em cima de planos para dar um golpe no Brasil e até para armar o 8 de janeiro, que era um crime contra o patrimônio público, que era um crime de tentativa de golpe, era um crime contra algo abstrato que era a democracia, agora se torna um crime de ataques a autoridades, a pessoas dos poderes da República, a servidores públicos e a montagem de uma organização criminosa sofisticada que atuava para reprimir, inclusive, pessoas que não aceitassem compactuar com o regime então vigente. E em torno de tudo isso, na verdade, a figura principal em todo esse processo se chama Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem é uma bomba ambulante. Ele fez pessoas que trabalhavam em setores da Receita Federal e em outros órgãos serem presas, serem perseguidas, serem exoneradas, ou seja, demitidas. No caso Flávio, a Economia arquivou a apuração contra corregedor da Receita, que foi acusado pelo Flávio Bolsonaro de tentar prendê-lo. Então tudo isso mostra autoridades importantes sendo punidas ou sendo atacadas, tudo por ação de Alexandre Ramagem, que tem muitas ramificações, tem muitos contatos, tem muitos amigos nas polícias e que solto é um risco enorme para uma investigação gigantesca que está se aprofundando agora, apesar de ter sido descoberta no ano passado. Devido a casos de joias, caso do 8 de janeiro, tudo isso, a ABIN Paralela não caminhou com a velocidade que deveria e agora está caminhando. A ABIN Paralela monitorou auditores que apuraram a rachadinha do Flávio Bolsonaro, ou seja, essas pessoas foram intimidadas. Você tem, inclusive, toda a Receita Federal indignada com o bolsonarismo. O auditor da Receita que foi exonerado após reunião entre Bolsonaro e Ramagem é uma dessas pessoas. O ex-auditor da Receita Federal, Cristiano Paes Leme Botelho, monitorado pela ABIN Paralela, foi exonerado após conversa entre Bolsonaro e Ramagem, que discutiram uma estratégia para blindar Flávio Bolsonaro. Não é à toa que o bolsonarismo está em pânico com o caso da ABIN Paralela. É considerado um caso muito pior do que o 8 de janeiro, que já por si só era grave, não é, da pena aí de 23 anos de prisão, mas esse caso da ABIN Paralela é muito pior, porque o que é que estão dizendo os bolsonaristas? Que na lista de pessoas monitoradas ilegalmente pelo esquema estão parlamentares, ex-parlamentares, políticos com relações próximas com ministros do Supremo, e o caso da ABIN Paralela tem autoridades como vítimas, e os bolsonaristas acham que essas autoridades podem pressionar o STF. E aqui surge hoje uma reportagem que mostra que o Ramagem, ele é uma figura de um relevo muito maior do que se pensava nesse esquema todo.
ele criou dossiê sobre o caso Flávio 1, não é Flávio 01, filho 1 de Bolsonaro, um mês antes de Bolsonaro indicá-lo para a PF, e o que foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E a Polícia Federal apreendeu um documento que indica que Ramagem produziu para Bolsonaro, em março de 2020, um dossiê secreto com informações que visavam dar subsídio contra o senador Flávio Bolsonaro. E algumas pessoas foram vítimas desse processo, e essas pessoas agora vão se tornar um calo no pé do bolsonarismo. Veja, o texto do projeto do Ramagem para o Bolsonaro lista então informações sobre os chefes do escritório da Corregedoria da 7ª Região Fiscal, SCOR 07, Cristiano Paes Leme Botelho, do Escritório de Pesquisa e Investigação da 7ª Região Fiscal, Kleber Homem da Silva, além do então Corregedor-Geral da Receita, José Pereira de Barros. Todos esses foram perseguidos pelo Alexandre Ramagem. E a informação que essa matéria dá induz a crença de que Alexandre Ramagem pode ser preso a qualquer momento, porque a investigação está avançando rapidamente e há indícios de que ele pode perseguir testemunhas e usar a sua ascendência na Polícia Federal para atrapalhar as investigações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.